Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, verso de número 36. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem a turma da ala dos misericordiosos. Ainda bem que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, né? Todo dia tem misericórdia, irmãos. Aleluia. Romanos capítulo 11, verso 30. Que nos diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, ministre as nossas vidas, ó Pai. Pois o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, ó Deus. O Senhor sabe para onde o Senhor quer nos conduzir nessa noite pela tua palavra. E quanto a mim, Senhor, apenas usa-me como vaso, como instrumento na tua casa, para que esse momento seja um momento onde os meus irmãos, a tua igreja, seja edificada no Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom, falando um pouco do nosso tema anual. Qual é o tema, Dimas? Pois é. Sempre, né, irmãos? Obrigado, Marcos. Deus abençoe, meu irmão. Marcos lindo aí, ó. Presbítero. Sempre o Senhor é digno de tudo, amém? Glória a Deus. E o nosso tema nessa noite, para essa mensagem, vai ser: não foi acaso. Não foi o acaso. Nós temos uma sociedade, irmãos, que às vezes é comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: não, isso aconteceu por um acaso. Ou então foi coincidência. Ah, não, foi pura sorte. Não é verdade? Como se Deus, ele não participasse das coisas, porque muitas vezes para nós parece pequena, insignificante, sabe? Não, poxa, encontrar uma pessoa na rua, isso é tão comum. Por que Deus faria eu encontrar de repente uma pessoa que eu nunca mais vi na rua? Qual o propósito disso? Como se isso não estivesse também no domínio de Deus, né? Isso sem falar que, por que esse pensamento às vezes é comum? Porque existe as ideias, os pensamentos, né? A filosofia que fala, que traz essa mensagem, né? De que às vezes o mundo foi criado por um acaso, né? De repente a matéria que não existiu passou a existir. E nós temos as coisas acontecendo aleatoriamente, como se não tivesse um propósito ou uma razão de ser. Ah, mas se é assim, então o mal também é um propósito de Deus? Sim. Uma vez que o mal ele vai tratar do nosso erro. Não porque em Deus haja o mal, ou porque Deus criou o mal. Mas o mal, ele existe exatamente porque nós nos distanciamos do Criador.
Então tem o mal. E o mal, ele tem, enfim, o seu propósito, que é para quê? Para nos empurrar, como diz algumas pessoas, né? Tem um ditado que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então a dor, que é oriunda de um mal, seja ele lá qual for, ele nos impulsiona para uma direção. Alguns sucumbem no desespero, na angústia, e outros buscam a Deus. Então, cumpre-se lá o seu propósito, não é uma coisa aleatória. Mas em todo momento, o que é que nós vemos? Que nós temos que tomar uma decisão, ok? E se nós pensamos assim, poxa, se as coisas são do acaso, qual a razão? E começa a surgir as questões. De eu existir? Por que eu existo? E aí vem todos esses questionamentos na mente, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que a Bíblia nos apresenta e que ela traz como revelação não é que as coisas vieram de um acaso. Há um Criador, há um propósito para todas as coisas criadas. Até mesmo para o apêndice. Que já dizem aí que descobriram o propósito do apêndice, né? Mas enfim. A palavra do Senhor, ela nos confronta com a verdade mais profunda e libertadora, aonde nós não somos obra do acaso. Não foi o acaso, não é o acaso que rege a nossa vida, tá? E Romanos 11, capítulo 11, 36, que nós acabamos de ler, ele traz isso de uma maneira muito clara. Ela não é apenas uma frase de efeito, sabe? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, eternamente, amém. Não, não é uma frase de efeito. Romanos capítulo 36 é uma expressão de adoração e de louvor a Deus. Aonde Paulo ele vem falando sobre salvação e redenção. E ele conclui essa parte do texto adorando a Deus. O que isso vai nos mostrar? Vai nos mostrar que toda a criação ela tem um propósito de adorar a Deus, que criou todas as coisas. Esse texto nos mostra, nossa origem não é o acaso, nossa vida não é autônoma, e nosso destino não é algo vazio, sem propósito, sem uma razão. Nós não somos como o vegetal que nasce, cresce, floresce e depois morre. E acaba, se encerra ali o ciclo. Até porque a morte, ela não é o fim em si mesmo. O fim de todas as coisas é Cristo. Amém? Tudo começa em Deus, e continua em Deus e termina em Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E a nossa vida, ela tem início nele e termina nele para a glória dele. Amém? Glória a Jesus. Então nós vamos discorrer um pouco desse texto e vamos pegar essa primeira parte que fala por que dele? Por que dele? Porque é dele que procede a vida. É dele onde todas as coisas são criadas. Então, uma vez que Paulo ele diz, porque dele, ele está dizendo, não foi o acaso. Foi Deus quem criou todas as coisas. A expressão dele afirma Deus como causa primeira, a origem absoluta de tudo que existe. Não surge por si mesmo, nada existe sem propósito, nada é fruto do acaso.
Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Veja a declaração de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. O próprio nome vai dizer começo, origem. E Gênesis traz uma declaração diferente das religiões, das filosofias, das ideologias, das sabedorias que vagam pelo mundo, que tentam explicar a origem de todas as coisas. E Gênesis, nesse primeiro texto, ele não explica, ele simplesmente afirma. E o que é que ele afirma para nós? No princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra. É imperativo. Ele não está aqui discutindo a origem de Deus, não está falando da origem de Deus, mas ele está afirmando que nesse princípio, aonde tudo tem um início, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. E é onde tudo começa. O texto não diz, veio a existir, diz? Ou começou a existir? Do nada, espontâneo. Não. Passou a existir porque Deus assim determinou que existisse. Sim ou não? Pronto. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Abrindo aqui no livro dos Salmos, Salmos de número 33, verso de número 6, Salmos de número 33, verso 6, olha o que o Salmo vai dizer aqui. Capítulo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca, tudo o que neles há. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca, tudo o que neles há. Veja o verso 9. O verso 9 diz, pois ele falou, e tudo se fez. Pois ele falou e tudo se fez. Então não é um acaso. Há um regente, há um ser supremo em sabedoria e inteligência que começa a criar as coisas e estabelecer princípios, leis, que vão reger esse universo e o planeta que nós vivemos. Que nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que nós vivêssemos também o seu propósito. Porque quando ele nos criou, ele nos colocou no Éden, o primeiro casal, mas ele não colocou no Éden, que era o paraíso, simplesmente para ele gozar do Éden. Ele os envolveu na sua criação. Ele disse, olha, lavrem e guardem o jardim. Esse é o seu papel. Deus não nos colocou para viver uma vida inoperante. Não, Ele nos deu um propósito. Qual é o propósito revelado aqui? Nós nos envolvermos com as coisas de Deus, com as coisas criadas. Esse é o propósito de Deus. Nós não fomos criados de maneira aleatória. Nós não fomos criados sem um propósito. Veja o livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 18, por gentileza. Isaías, capítulo 45, verso 18.
Deus ele não nos fez para que nós vivêssemos uma vida vazia, sem razão de ser, sem nos dar um propósito, mesmo sendo alguns, digamos assim, com alguma grandeza, com alguma habilidade maior do que o outro, mas mesmo o menor tem dentro dessa estrutura criada por Deus um propósito. E a gente precisa reconhecer isso. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia ou um caos, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, aqui o texto está afirmando que Deus fez com um propósito. Qual foi o propósito? De que ela fosse habitada. Esse planeta que nós vivemos agora, ele hoje cumpre o propósito de Deus. Claro, no sentido de ser habitado. Ele foi feito para isso, para que nós regêssemos, para que nós governássemos, mas tudo isso sob uma direção e uma orientação divina. Hoje esse mesmo planeta, ele carece dessa graça e dessa misericórdia do Senhor. E o que é que isso nos mostra? Mostra que Deus também nos fez por uma razão. Mesmo que nós, hoje, nos encontremos dentro dessa dinâmica de vida, um pouco perdido ou totalmente perdido às vezes. Mas por que nós estamos perdidos? Porque nós estamos distante desse Criador, que fez todas as coisas. E a gente não consegue enxergar de maneira nítida, porque nos afastamos dele. E quando nós nos afastamos dele, nós não enxergamos o propósito, nós não enxergamos a razão, perdemos a nossa identidade, de tal maneira que a gente começa a buscar uma nova identidade, e começamos a criar identidades para nós nos encontrarmos nessa sociedade que está perdida. Mas Deus não nos fez assim. Isaías capítulo 44, verso 2, voltando aí um capítulo. Isaías capítulo 44, verso 2, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Acharam? Assim diz o Senhor que te criou. Preste atenção. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Olha que revelação. Assim diz o Senhor que te criou. E Ele não só te criou, Ele te formou desde o ventre. Ou seja, Ele participou de todos os momentos enquanto você estava no ventre. Mas não só isso. Ele não te criou para te largar no mundo à toa, perdido, sem uma razão de viver. Ele diz assim, ó, que te ajudará. Ou seja, Deus ele já está dizendo, eu sou o teu ajudador, eu sou o teu auxílio, eu sou a tua força, eu sou o teu socorro, eu sou a tua cura, eu sou a tua salvação, eu sou a tua libertação. Quando ele diz eu sou o que sou, ele está dizendo, eu sou tudo aquilo que você precisa. E ele já fez isso com um propósito, sabe por quê? Por que ele se apresenta dessa maneira? Porque nós não fomos feitos para viver uma vida autônoma, distante do Criador, independente. Não. Nós dependemos totalmente de Deus, mesmo quando nós dizemos que não dependemos. Veja o verso 24. Verso 24, no mesmo capítulo 44, verso 24. Olha o que diz. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço o quê? Todas as coisas.
O que é que está faltando na tua vida? O que é que precisa acontecer na tua vida? Porque Deus ele está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que faço todas as coisas. Porque você quer viver do seu jeito, da sua maneira. Porque sendo eu a tua fonte, sendo eu o teu auxílio, sendo eu o teu socorro. Então veja que há uma razão de Deus nos ter feito a sua imagem e a sua semelhança. Veja que apesar de Deus ter nos dado a liberdade, essa liberdade não quer dizer que seja uma liberdade fora dele. Porque toda a liberdade fora de Deus se torna libertinagem. Mas ele está dizendo aqui, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Ou seja, tudo que você precisa está nele. Porque é nele que todas as coisas acontecem. É nele que todas as coisas tomam vida e forma. A nossa vida pode estar um caos. A nossa vida pode estar uma treva. Mas é nele que a luz surge. É nele onde todas as coisas é posta em ordem. Porque ele é o Senhor. Amém? A criação tem origem pessoal, ou seja, fala da pessoa, não é impessoal. Ela fala do próprio Deus, a criação. A vida humana, a nossa vida, ela não nasce simplesmente porque nós queríamos assim. Havia 5 milhões de razões para nenhum de nós estarmos aqui, irmãos. Mas dentro dessas 5 milhões, nós fomos escolhidos. Você foi escolhido. Você foi escolhida. Porque Deus tem uma razão para a sua vida. Deus tem um propósito. Mas qual é, irmão? Somente em Cristo isso é revelado. Não sou eu que vou lhe dizer. Somente em Cristo, todas essas coisas são dissolvidas. Quando nós estamos distantes de Deus, a nossa visão, ela fica turva. A nossa compreensão fica obscurecida sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não entendemos. Nós não entendemos porque o mal existe, nós não entendemos porque Deus deixou porque a gente pecasse. Tem muita coisa que a gente não entende. E nós queremos respostas. A gente não entende porque muitas vezes o namorado deixou, ou porque a namorada deixou, ou porque às vezes o marido foi embora, ou porque o relacionamento está conturbado, ou porque as coisas no trabalho não estão dando certo. Tem muitas coisas que a gente não entende. A gente não entende porque muitas vezes nós somos difíceis. Porque muitas vezes eu tenho que fazer a coisa certa e faço errado. Eu não entendo isso. Pois é. Mas em Cristo, todas essas coisas são dissolvidas. Porque nele se revela qual o propósito e a razão da nossa vida. Você não é um erro, você não é um acidente biológico, você existe porque Deus quis. Tem pessoas que foram rejeitadas desde o ventre pela mãe, pelo pai. Mas mesmo assim nasceu. Por que nasceu? Porque não dependia deles. Teve mãe que até tomou, sei lá, um Citaltec, mas ele não fez efeito. Por quê? Porque Deus assim o quis. Todas as coisas estão no controle e no domínio de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ah, irmão, então Deus quis que eu nascesse para sofrer? Não. Esse não é o propósito de Deus. Deus não quis que nenhum de nós viéssemos a vir a vida, ter a vida para sofrer.
mas às vezes sofremos. E por que nós sofremos? Nós sofremos exatamente por conta dessa distância, querido. O sofrimento é uma mensagem de Deus para você, dizendo assim, ó, você está fora do propósito, você está fora da razão. Ah, mas ninguém me liga para mim, meus pais não me amam, meus amigos não gostam de mim, me criticam, fazem resenha, me colocam um apelido. Beleza. E daí? Eu não tenho amigos, eu não tenho amigas, ninguém vai me ver, ninguém me ama. Mas tem uma música que diz que Ele te ama. Isaías 49, 15, preste atenção nessa palavra. Isaías 49, verso 15. Pois pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Deus está perguntando, né? Pode uma mulher esquecer-se da sua cria? Pode uma mãe deixar de se compadecer do seu filho que nasceu do seu ventre? Ele traz uma situação de uma relação tão profunda, que é uma relação de mãe, que traz ali durante 9 meses um filho, uma filha no ventre. E o seu corpo sofre transformações, porque a vida está sendo gerado dentro dela. Ela está cumprindo um propósito para o qual Deus a fez. E Deus pergunta, pode porventura essa mãe esquecer do seu filho? E ele diz assim, ó, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de você. Ainda que a sua mãe, veja bem que relação íntima, profunda, que é o amor da mãe, a ligação da mãe com o seu filho. Ainda que essa mãe venha esquecer do seu filho, todavia o Senhor, Ele não se esquecerá de você. Veja o quanto você é importante para Deus. Ainda que o mundo diga que você seja insignificante, que você não vai dar certo, que você é a pessoa mais improvável, pode ser, mas é das coisas improváveis que Deus gosta, para confundir as prováveis. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pega as coisas improváveis para tornar provável, pega as coisas loucas para confundir as sábias. Assim é o Senhor para conosco. Então não existe o menor. O menor é melhor ainda, porque quanto menor você for, maior Deus vai fazer você. Se você crer, se você fizer esse caminho de se aproximar de Deus. Amém? Então veja como nós somos importantes, de tal maneira que Deus faz a comparação com um amor tão sublime que é de uma mãe, que ainda que essa mãe se esqueça, todavia Ele não vai se esquecer de nós. Amém? Pega aí a chave. Você é importante para o Senhor. Você não existe por um acaso, você não é fruto do acaso, você não é fruto de um acidente. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe. Nós falamos porque dele. Agora, por meio dele. Não foi acaso. Deus é quem sustenta. Deus criou todas as coisas. Deus criou a terra, criou os céus. Mas a terra, ela vive agora, uma vez que Deus criou e colocou os animais, eles vivem por eles mesmos? Não, irmãos. Deus estabeleceu leis. Existem leis biológicas, existem leis que coordenam o nosso país, ou o nosso planeta. Você vê que quando a lua está cheia, a maré ela reage de uma forma, não é verdade? Quando a lua ela vai minguando, a maré também vai, tem uma relação aí atmosférica. Você vê que o nosso céu, essa atmosfera que nós vemos aí, ela tem uma função específica, ela funciona como escudo e também como filtro.
O nosso planeta ele está situado no sistema solar no ponto exato. Nem um pouco a mais para frente, próximo do Sol, porque senão não haveria a possibilidade de vida, e nem distante do Sol, um pouquinho, vamos botar 1 quilômetro distante do Sol, não sei qual é o número necessário, mas ele está no lugar exato. Se nós olharmos os outros planetas, não existe vida. Por quê? Porque eles estão postos em lugares onde a vida não é possível. Tem lugares que você não respira. Tem lugares que o planeta é muito gelado. Tem lugares tem planetas, na verdade, que é muito quente. Somente o planeta Terra, ele é possível a vida. E Deus sustenta todas essas coisas. Ele não entra em instabilidade, ele não oscila na sua órbita, ele cumpre o seu percurso de maneira perfeita. E isso também se trata de nós. Deus não nos criou e simplesmente nos abandonou. Não. Ele cria e nos sustenta. A criação não funciona sozinho. Ela depende continuamente de Deus. Nós não funcionamos sozinhos, queridos. Quando nós estamos sozinhos, quando nós vivemos separados, autossuficientes, independente de Deus, o que é que acontece? O caos. A gente vai ver lá no livro de Gênesis capítulo 11, pelo qual nós passamos, a Torre de Babel. Os homens intentaram algo que Deus ficou espantado. E Deus foi ali e interrompeu. Porque tudo que o homem projeta distante de Deus é idolatria, é autossuficiência. E a gente não funciona bem distante de Deus. A nossa vida, ela não funciona bem distante de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 17. Abra por gentileza. Colossenses capítulo 1, verso 17. O que é que Colossenses vai nos dizer? Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Nele todas as coisas subsistem, a vida subsiste, o equilíbrio subsiste, porque é Ele que sustenta todas as coisas. Veja também o que o livro de Hebreus capítulo 1, verso 3, também vai dizer. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Deus criou o mundo pelo quê? Pela sua palavra. Ele sustenta o mundo pelo quê? Pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Ou seja, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra, permanece firme, imutável, sem alteração. Tudo que mudou desde a criação, mudou por conta do pecado. Porque o homem se afastou de Deus. Mas o homem era para estar vivendo hoje feliz, lá no Éden, povoando toda a terra, sem violência, sem enfermidade, para a glória de Deus. E agora Deus vem para restaurar todas essas coisas. E por que eu estou trazendo isso para você? Se uma vez que Deus sustenta todas as coisas, como é que funciona isso para nós? O que é que nós precisamos entender uma vez que Deus, Ele é essa origem de todas as coisas? O que é que toca em nós? E aí eu vou pedir para vocês abrirem Mateus capítulo 4,
o verso de 1 a 4. Mateus, capítulo de número 4, verso 1 até o verso 4. Veja o que diz o texto. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, ok? A gente tem fome? Sim ou não? Temos necessidade? Sim ou não? Pronto, nós temos necessidade, ok? Jesus, ele agora tem, depois de 40 dias de jejum, ele tem fome. E o que é que acontece? Perceba que o inimigo ele vai trabalhar em cima da nossa necessidade. O verso 3 diz: chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que é que o diabo está dizendo aqui para Jesus? Tu não é filho de Deus? Então tu não precisa de Deus. Tu pode dizer para essas pedras aí, transforma em pão, e tu come. Porque tu é filho de Deus e tu tem esse poder para fazer isso. Porque tu és o verbo de Deus. Parecia uma coisa comum, né? Não, de fato é. Eu sou filho de Deus. Eu vou fazer isso. Nós não fomos chamados para viver segundo os nossos desejos, segundo as nossas necessidades. A Bíblia diz que Jesus estava sendo tentado. É como no Éden, quando Deus colocou a árvore da vida. Deus queria que nós provássemos da árvore da vida. Mas também colocou ali o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que então Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, se Ele sabia que nós poderíamos pecar? Porque Ele queria saber uma coisa interessante. Ele queria saber o que é que estava no coração de Adão e Eva. Existem as tentações porque Deus ele quer saber o que é que de fato está no nosso coração. Porque onde tiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Ele queria saber se eles permaneceriam fiéis. Mesmo que o tentador dissesse assim, olha, está vendo aquela árvore ali? Nada, rapaz, Deus está proibindo você, porque sabe que no dia que você comer dela, você vai ser um cara igual a ele. O que quer dizer essa palavra? Autônomo, onde você não precisa mais dele para tomar decisão. Você não precisa mais ouvir a Deus para você fazer o que você quer. Você é livre. Quem fomenta a autonomia no nosso coração é Satanás. A mesma tentação que aconteceu com Adão e Eva, está acontecendo agora com Jesus. Mas veja como Jesus ele responde, veja qual é a reação de Jesus. Ele tinha a necessidade, Eva não tinha necessidade. Havia várias árvores, ela não tinha necessidade daquela árvore. Por quê? Porque todo conhecimento é de Deus. A Bíblia vai dizer, o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o Senhor que eu quero conhecer. É o Senhor que eu preciso conhecer. Não são os entendimentos filosóficos, não é o que a ciência diz, não é aquilo que está posto, porque todas essas coisas se dissolvem diante do Senhor. Porque o próprio Senhor vai dizer que a sabedoria do mundo é o quê? Loucura. Porque a sabedoria do mundo não revela quem é Deus. Então, quando Eva tomou do fruto, ela estava dizendo que aquilo que era externo é melhor do que o que vinha de Deus. Mas Jesus aqui ele reage diferente. Ele fala no verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. E o que é que está escrito, irmãos? Nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só das nossas necessidades nós viveremos.
Nós não vivemos das nossas necessidades. Você não vive da sua necessidade, ou pelo menos não deveria viver. Porque a tua necessidade pode te levar a caminhar distante de Deus, como fez com Adão e Eva. A tua necessidade pode te levar a sucumbir na fé. Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Do que nós dependemos? Do que o mundo foi criado, irmãos? O que sustenta o universo, irmãos? Então nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Ela tem uma fonte, ela tem uma origem, ela não vem de qualquer lugar. Existe uma palavra de vida, de cura, de libertação, mas ela não vem de todas as fontes, ela vem de uma única fonte, que se chama Deus. Jesus está dizendo: olha, eu sei quem eu sou, mas eu não vim por mim mesmo, eu não vim para fazer a minha vontade, eu não vim para satisfazer os meus desejos, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então saiba, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, ou vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a tua vitória está na boca de Deus, é Deus que faz as coisas acontecerem na tua vida. Então não é a prioridade, não são as tuas necessidades, porque a tua necessidade vai fazer com que você negocie com Deus. Deus, ele não é mais o centro, ele passa a ser o meio pelo qual você vai alcançar o teu objetivo. Não, eu quero um marido, agora eu vou jejuar, pagar o preço tal, não sei o quê. Engano da alma. Eu quero ser um empresário bem sucedido, eu quero dar certo na vida, eu quero ser um cara que vou voar com asa de urubu, porque com a asa de Deus a coisa não funciona assim. Você pode até dar certo, querido. Pode até dar certo. Mas o que nós temos que entender? Que aquilo que nós precisamos está em Deus. Tem uma palavra que diz assim: o meu povo cometeram 2 pecados. O profeta Jeremias falando para Jerusalém. Cavaram para si cisternas, fontes que não produzem água, e deixaram para mim um manancial de água viva, que era o próprio Senhor. O Senhor é o manancial de água viva. Jesus diz: todo aquele que tem sede, venha e beba de mim. Todo aquele que tem fome, venha e coma de mim. Ele está se apresentando segundo as necessidades básicas que nós temos. Mas muito mais do que isso ele tem para nos dar. Então, quando nós entendemos que Deus é a origem, e que Ele criou todas as coisas, e que Ele sustenta todas as coisas, o nosso entendimento ele passa a mudar acerca daquilo que é de Deus, de como nós dependemos de Deus. Não é a nossa força ou o nosso esforço que faz com que nós alcancemos o objetivo. Ele é que sustenta todas as coisas. A autossuficiência nunca foi um propósito de Deus, mas uma intenção de Satanás para nos afastar de Deus. Não tem como ser de Cristo e viver fora da igreja, sem comunhão com a igreja local. Isso se chama autossuficiência. É o seu culto, não é o nosso culto. Precisamos entender isso. Hoje pela manhã eu falei que a minha vida, a vida de Nete, a vida da nossa casa, de Alex, de todos os irmãos aqui, ela é uma coisa que pertence a vocês. Ela não pode ser uma porta fechada. A minha vida é de vocês. Se eu estou alegre, compartilho com vocês. Se eu estou triste, compartilho com vocês. Se eu pequei, eu compartilho com vocês, irmãos. Porque a minha vida diz respeito a vocês. Isso quer dizer o quê? Que eu não sou autossuficiente.
Assim como eu estou ministrando para vocês, tem momento que eu preciso ser ministrado. Porque eu não sou autossuficiente. Eu dependo de Jesus e dependo dessa comunhão aqui, ó. É ela que também produz vida para mim. Porque nós somos um corpo, amém? Mateus capítulo 10, verso 28 e 31. Mateus 10. Acharam? Do verso 28 até o 31. Diz assim, ó. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar o quê? A alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui Jesus ele está falando dos temores, daquilo que muitas vezes nos assombra, daquilo que muitas vezes nos impulsiona para tomar decisões, daquilo que nos impulsiona muitas vezes para viver distante de Deus. Os medos, as assombrações que muitas vezes fazem parte da nossa vida. Pastor, o senhor é uma pessoa assombrada? Não, já fui. Eu já fui tão assombrado que para eu entrar no quarto escuro para orar, eu não conseguia. Imagine eu, homem, com medo de entrar no quarto escuro para orar. Isso é o quê? Assombração. É aquilo que a gente no meio evangélico vai chamar de quê? Batalha espiritual. Toda vez que eu entrava no quarto, que ajoelhava para orar, me aparecia lá 4 entidades, uma de cada canto, ó. E o corpo arrupiava, irmãos, batia aquele pavor na alma, que eu levantava e saía correndo. Mas naquela época eu era jovem, ainda estava em formação. Mas teve um dia que eu cheguei e digo, meu Deus, se eu creio no Senhor, como é que esses cão vai me botar para correr? E aí eu entrei no quarto, fechei a porta, e lá não tinha era coberto, não tinha uma fresta de luz, irmãos. Eu não enxergava um palmo na minha frente. E ajoelhei. E veio aquele pavor, e o pior de tudo, que eu vi os vultos. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui atrás de mim. Eu digo, Senhor, daqui eu não arredo hoje. Eu vou morrer aqui, mas eu não arredo. E aí comecei a orar. Eu comecei a repreender, comecei a buscar a Deus, comecei a confessar pecado, pedir perdão ao Senhor, a repreender todo o mal. Digo, Senhor, eu sou teu, esse demônio não vai me assombrar. E aí, de repente, irmãos, veio aquela paz, que tomou todo o meu ser, irmãos. E daquele dia em diante, eu não tive mais medo de orar no escuro. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Talita, minha filha, ela também tinha medo de orar no escuro. Ela disse, meu pai, eu não consigo orar no escuro. E aí eu lembrei da minha experiência. E eu contei para ela, disse, minha filha, eu também não conseguia orar no escuro. Mas como foi que eu venci? Aí eu ensinei a ela. Ela, não corra, permaneça. Ore e batalhe. E ela assim fez. E ela hoje também não tem medo de orar no escuro. Então perceba que nós temos algumas assombrações, alguns temores. E Jesus ele disse assim, olha, não temam aquele que pode matar o corpo, mas não podem matar a tua alma. Pode matar o teu corpo, mas não a tua alma. Antes temam aquele que antes pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E quem é que pode fazer perecer a alma no inferno e o corpo? É Deus. Mas se Deus é comigo, se eu me volto para o Senhor, eu vou para o inferno? Não. Porque Deus ele está me oferecendo, irmãos, como foi cantado aqui, né? A redenção da mulher que foi apanhada em adultério. O que Deus veio fazer foi ofertar redenção para nós. Aí o verso 29 diz o seguinte, não se vendem 2 passarinhos por um cêntimo, eu vou dizer aqui, não se vende 2 passarinhos por R$1,
e ele está falando da insignificância que é um passarinho. Em algumas traduções vai colocar pardais. Então veja como o valor é tão insignificante. E nenhum deles, preste atenção, mesmo com essa insignificância, diz o texto, e nenhum deles cairá em terra sem o quê? A vontade do vosso Pai. Ou seja, nenhum passarinho desse aí, pardal, perece, o gato não pega, se não for da vontade de Deus. Imagine a sua vida. A sua vida tem muito mais valor, é o que o texto diz. Vai dizer, verso 30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, a tua vida é muito valiosa para o Senhor. Até os cabelos da tua cabeça, que eu não sei quantos tem aqui, estão contados. Imagine. Ou seja, tudo que da sua vida, de maneira mais íntima e profunda, Deus conhece, Deus sabe. Sabe das tuas lutas, das tuas necessidades, das tuas aflições, dos teus medos, dos teus pavores. Mas Ele está dizendo, não tema essas coisas. Tema a mim. Cada batida do teu coração, cada respiração, cada novo dia, é sinal da graça sustentadora de Deus sobre a tua vida. Se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus tem te sustentado. Talvez você diga assim, poxa, eu vim aqui hoje a pulso. Mas nesse pouco de energia, foi Deus que tem te sustentado. Amém? Mesmo quando as pessoas tramam o mal contra você, Deus, Ele te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se todas as coisas vêm de Deus, e Ele é a origem de todas as coisas, é onde todas as coisas passam a existir, e uma vez que todas as coisas existem em Deus, Ele sustenta todas as coisas, o que tememos? Qual é o teu medo? Qual é o teu receio de entregar a tua vida para Jesus e confiar nele? Preste atenção nisso. Preste atenção no que o Senhor está te falando. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Porque dele falamos, onde todas as coisas acontecem, e por meio dele. E agora vamos falar, e para ele. Não foi o acaso, existe um propósito. Nele existe um propósito na tua vida. A vida não caminha para o nada, sabe? Aquele anseio no coração, poxa, o que é que vai ser amanhã? O que é que amanhã vai acontecer? O que é que será do meu futuro? O que é que vai ser do meu futuro? Poxa, eu estou estudando, cara, estou me formando, estou querendo entrar no mercado de trabalho, mas eu não estou vendo aqui perspectivas, não estou conseguindo enxergar. Deixa eu te falar uma coisa. Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Isso está dizendo, não se preocupa com isso não. Deixa Deus cuidar de você. Tá bom? Porque dele e para ele são todas as coisas. Provérbios capítulo 16, verso 4. Vou adiantar um pouquinho por causa do horário. Não quero extrapolar não. Mas Provérbios 16, verso 4 diz assim, ó: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Ou seja, as coisas têm uma finalidade, têm um propósito, nós não conseguimos enxergar. Mas saiba por certo que o Senhor tem um propósito. Que está revelado em nós em Efésios capítulo 1, verso 11 e o verso 12. Efésios capítulo 1, verso 11 e o verso 12. Abre aí. Olha, a turma aqui está ligeira, viu?
Glória a Deus. Ah, já acharam até a versão que eu estou usando, né? Não é bem tão parecida, mas... Olha o que diz ali o texto. Ó. Nele fomos também o quê? Escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele, ou conforme o propósito daquele, que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito de sua própria vontade. Verso 12. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o quê? Para o louvor da sua glória. Deus criou todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, mas qual o propósito? Para o louvor da sua glória. Deus fez cada um de nós para o louvor da sua glória. Para adoração, para servirmos a Ele. Entendamos uma coisa, não se trata de nós, mas se trata dEle. Ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas para Ele. Você existe para a glória de Deus. Ah, irmão, você está falando que eu existo para a glória de Deus, mas nada dá certo na minha vida, mas não dá certo para a glória de Deus. Porque você ainda não entendeu. Quando você entender que a chave virá dentro de você, então você vai ver o quanto as coisas vão dar certo. Mas presta atenção aqui, para não parecer um evangelho superficial. Mas dizer assim, ah, irmão, mas tudo deu certo. Mas o que é tudo dar certo? Tudo dá certo é o seguinte: no mundo vocês terão aflições. Jesus fala isso. Nós não estamos livres das aflições. Nós não estamos livres dos pavores, dos conflitos, das guerras, das dores, das enfermidades. Nós não estamos livres disso. Então como é que tudo pode dar certo? Porque dá certo em Cristo. Nós já fomos escolhidos para viver o propósito para o louvor da sua glória. É quando você entende e diz assim, toda honra e toda glória pertence a Jesus. Porque você não vive mais para você. Você vive para aquele que fez todas as coisas, porque não se trata de você, mas se trata dele. Colossenses capítulo 1, verso 16, parte B do texto vai dizer, tudo foi criado por ele e para ele. Você não foi criado para você mesmo, você foi criado para ele. Você existe para ele, você tem vida para ele. Fora de Deus a vida perde sentido. Em Deus tudo encontra direção, significado e esperança. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, parte B do texto vai dizer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando vivemos para nós, nos perdemos. Quando vivemos para Deus, encontramos o propósito. Qual é o propósito? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, ele tem que ser a razão da tua vida. Não importa o que esteja acontecendo, mas você foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas. A Ele seja a glória. A única resposta é a adoração. A única resposta para tudo isso é a adoração. Paulo termina tudo que começou reconhecendo que Deus é. O entendimento correto gera adoração verdadeira.
Quando nós entendemos quem Deus é, nós conseguimos adorar a Deus. E aqui deixa eu trazer um exemplo de uma mulher no livro de 1 Samuel, chamado Ana. Ana era casada com Elcana, que tinha uma outra mulher, chamada Penina. E Penina era uma mulher fértil, deu à luz a filhos a Elcana. Ana, no entanto, era estéril. E isso tinha um significado muito grande para Ana, essa questão de ter filhos. Mas é interessante que o texto vai dizer que Elcana amava muito mais a Ana do que a Penina. E ele diz um dia assim para Ana: mas o meu amor não é mais do que 10 filhos? Nunca foi, né? Né, Ademário? E Ana ficava muito triste, muito angustiada. E quando foi um dia, e Elcana, toda vez que ele se reunia ali na presença do Senhor, Elcana dava o melhor da comida, do manjar, para Ana, querendo honrá-la, né, querendo demonstrar um afeto, um amor, para consolar ela. Mas nada, irmãos, consolava a Ana. E Ana levantou-se, foi para o templo, e chegou lá no templo, ela ajoelhada, ela começou a chorar muito. E a Bíblia vai dizer que a boca de Ana, os seus lábios se moviam, mas não saía palavra nenhuma da boca de Ana. Quantos já viveram essa situação? De chegar nesse ponto de angústia, de orar a Deus, e as palavras não saírem. Aqui está a verdadeira adoração, um coração quebrantado, contrito. E tal era a situação que o profeta olhou para ela, o profeta Eli, e disse assim: em pleno dia, início do dia, tu já está bêbada? E ela disse: não tome a tua serva dessa maneira, porque a tua serva está profundamente angustiada. E ali o profeta liberou uma palavra sobre a vida de Ana: o Senhor te abençoe. O sacerdote, isso, valeu. Nada melhor do que outro crente na reunião. O sacerdote liberou uma palavra, que era profeta também, liberou uma palavra sobre a vida de Ana. E Ana teve um filho. Mas antes disso, a necessidade de Ana era ter um filho. Mas ela disse: se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor. Ou seja, ela consagrou o desejo dela. E ela disse: olha, esse meu desejo é para a glória do Senhor. E um ano depois, Ana teve Samuel. Quando nós entendemos, querido, que todas as coisas é para a glória de Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos é para a glória de Deus. Salmo 115, 1 vai dizer: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, vai dizer: mas a hora vem, agora é, em que Deus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Adore a Deus em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade não é apenas no momento do louvor, mas é uma vida inteira, é uma vida continuada na presença do Senhor. É tudo que nós fazemos, adoramos a Deus na sua plenitude. Não existe perder diante do Senhor. Nós adoramos a Deus quando alguém vem de lá e tenta tomar algo que é nós, e o Senhor diz assim: ó, pode dar para ele. Nisso nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus quando alguém vem e bate na nossa face, e o Senhor diz: dá outra, e nós damos. Nisso nós adoramos a Deus. Porque com Deus nós não perdemos nada, porque o Senhor já é o nosso galardão.
Ele já é o nosso prêmio. E isso é uma expressão máxima do amor que nós podemos dar a Deus, que não se trata de nós, mas se trata dele na nossa vida. E Deus, ele quer ser amado cada dia mais por nós. Como está escrito: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Adorar não é apenas cantar, é viver de modo que Deus seja honrado em nossas escolhas, atitudes e prioridade. Concluindo essa noite, irmãos, concluindo essa mensagem, diante de tudo que nós ouvimos, como essa verdade tem sido clara, nossa vida não começa por um acaso, não é sustentada por força própria, não termina sem propósito, tudo vem de Deus, tudo é sustentado por Deus, tudo existe para Deus. A Ele seja a glória para sempre. Hoje Deus nos chama a sair do centro e colocar Ele no centro das nossas vidas, entendendo que Ele é a nossa fonte, é nele onde todas as coisas acontecem, é Ele que nos sustenta e que não tem como vivermos uma vida distante do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. No Senhor a vida ganha sentido, a fé se fortalece e a esperança